a nossa roda de conversa em referência ao Dia do Orgulho LGBTQI+, que visa a atuação do profissional de psicologia que atuam nas políticas públicas, os aspectos acadêmicos e de direitos LGBTQI+. Essa noite a gente tem dois palestrantes, o Ângelo Brandelli, que é psicólogo, professor de pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Ele também é pesquisador, associado do Programa de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A nossa querida Liros Keio, é assim? Kio. Liros Keio Fonseca Ávila, ativista, assistente social, voluntária na ADE, que é a Associação em Defesa dos Direitos Humanos desde 2010. É uma instituição altamente reconhecida aqui em Florianópolis. Ela atua desde 2010 acolhendo LGBTIs, que mais, vítimas de violência, oferecendo tratamento psicológico, social e jurídico de forma totalmente gratuita. Bem-vindos, vamos ter uma roda de conversa bastante agradável. Ao final, vamos abrir, então, para as conversas, para os debates, perguntas. A gente vai iniciar a nossa fala com o Ângelo, 15 a 20 minutos, depois a Liros, e depois a gente abre a nossa roda de conversa com a participação. Já podem ir inserindo perguntas, sugestões, questionamentos no chat, e ao final a gente vai remetendo para os dois, ou individualmente, né? Ou para a Liros, ou para o Ângelo, individualmente as perguntas conforme vocês forem encaminhando. Uma ótima roda de conversa para todos nós. Vamos lá. Bem-vindo, Ângelo. A palavra está contigo. Olá, então eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, agradecer os idealizadores da mesa, enfim, as companheiras, companheiros, todas as pessoas aqui presentes na mesa e o público que está assistindo. Eu vou fazer uma fala sobre a relação entre a psicologia com essas questões de sexualidade e gênero, e eu gostaria de fazer um foco um pouco maior na prática profissional e, em especial, na relação do Conselho com esses temas. Eu sou, enfim, milito nessa área há algum tempo, e tanto no ponto de vista da política pública, quanto mais recentemente do ponto de vista da docência e da pesquisa, e fiz também parte da gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, na última gestão, e a minha visão tem sido, a partir das minhas experiências recentes, e sobretudo a interface com o Conselho, um olhar sobre como nós podemos traduzir esses conceitos, essas temáticas, essas lutas, enfim, do movimento LGBT, que tem sido muito discutido do ponto de vista teórico e de garantia de direitos, para o campo da prática profissional. Para mim, essa é a agenda que tem que ser alcançada daqui para frente. Então, é um pouco nessa linha que eu vou discutir. Acho que eu posso comentar já, me identifico como um homem gay, cis, talvez isso seja interessante de ser mencionado. Eu comentei na última fala que eu fiz aqui no Conselho, semana passada, que, do ponto de vista das pessoas LGBT, essa identificação ela é importante porque há pouco tempo atrás as pessoas LGBT elas eram rechaçadas, até proibidas de exercerem algumas áreas de atuação na psicologia. Então, o fato da pessoa poder ser LGBT e falar a partir da psicologia, né, eu acho que isso é bastante potente, né, de ser comentado. Bom, eu vou dividir, então, essa história da relação entre a psicologia com os conceitos de sexualidade e gênero em 3 momentos. Nós temos um primeiro momento, que é um momento sempre importante ser lembrado, e é por isso que esse mês, o mês anterior, né, se chama o mês Orgulho LGBT. Assim como eu comentei na semana passada, a psicologia ela foi, por quase um século, a responsável pela a visão patologizadora das diversidades sexuais de gênero. Ou seja, esse primeiro momento é o momento do diagnóstico, da patologização. A psicologia, quando foi convocada pela sociedade, ou quando ela mesma se apresentou para falar sobre sexualidade, sem ser chamada muitas vezes, ela se colocava da forma da cura para aquilo que era entendido como uma doença, da correção daquilo que era entendido como um desvio, do diagnóstico daquilo que era entendido como um atributo pessoal
que as pessoas não estavam dispostas a falar sobre abertamente, porque era algo vergonhoso que tinha que ser escondido, então a psicologia era convocada para diagnosticar. E essa visão, ela deixou uma marca muito grande na psicologia que precisa ser revisitada. Então, porque as teorias que boa parte das áreas da psicologia, da clínica, da avaliação psicológica, da psicologia organizacional de trabalho, da psicologia escolar, boa parte das teorias dos modelos de intervenção que foram desenvolvidos na primeira metade do século XX, mas em algum grau até na segunda metade do século XX, eles têm explícita ou implicitamente características que denotam essa hierarquização negativa das pessoas LGBTQI+, ou das diversidades sexuais ou de gênero. Então, precisam de uma revisão, devem ser revisados, porque eles podem ser matrizes de exclusão. Eu posso falar aqui, por exemplo, da psicanálise, que embora tenha momentos bastante progressistas, por exemplo, e tem ainda, dependendo da forma como é interpretada, elementos bastante aviltantes para pessoas LGBT, especialmente T, né? E aí também teorias da linha cognitivo-comportamental, mesmo da teoria sistêmica de família, compreensões de família, por exemplo, são bastante restritivas, testes psicológicos que contêm visões sobre sexualidade calcadas na heterossexualidade quase que compulsória e uma visão de gênero bastante binária. Então, são questões que podem, na correção desses testes, por exemplo, colocar as pessoas LGBTQI+, numa posição de avaliação inferiorizada simplesmente por serem quem é e não em função do construto que o teste está avaliando, né? Um exemplo aqui, outro exemplo. Nós passamos para o segundo momento, então, dessa história, da relação entre psicologia, diversidade sexual e de gênero, que foi o momento das reivindicações da comunidade. Foi no momento das revoltas de Stonewall, nos Estados Unidos, 1969, 70, em que não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista científico, acadêmico, houve um grande movimento de mudança desse status quo, que culminou com a despatologização da homossexualidade em 1990 pela Organização Mundial de Saúde, que tinha acontecido antes pelas sociedades médicas e psicológicas, e hoje em dia, recentemente, com a despsiquiatrização, digamos assim, da transexualidade pela OMS novamente, que removeu da CID-11 a transexualidade, né, que era chamada transexualismo, no diagnóstico de saúde mental, agora vai para um capítulo de saúde mental geral, num processo aí crescente de despatologização, né? Mesmo as parafilias, que é um outro tema desse bojo das diversidades sexuais de gênero, muitas parafilias que foram diagnosticadas, né, pela psicologia, pela psiquiatria, como doentias, né, que simplesmente, se nós olharmos hoje nesse histórico dessa relação e da forma como a sexualidade foi encarada, são questões que dizem respeito ao casal, ou enfim, né, a pessoa não causa sofrimento a pessoa e a outra, né, e ao companheiro ou companheira, e isso também foi revisto na CID-11, vale a pena mencionar, né, posso falar mais depois, no sentido de que práticas por não visarem fins reprodutivos e não serem simplesmente aquelas práticas heterossexuais convencionais, digamos assim, elas eram patologizadas, agora isso foi removido novamente, né, pela OMS. Então, nós temos um crescendo assim, de remodelações, reivindicações atendidas por parte das comunidades e que colocaram, né, nesse momento, nos anos 90 em diante, a sexualidade e o gênero como atributos constituintes da diversidade humana e como aspectos a serem celebrados, a serem protegidos do ponto de vista da dignidade, né, do ponto de vista da liberdade. E a psicologia tem deixado, então, de ser esse algoz para ser um campo que atua na defesa e da intervenção em prol dessas comunidades, né? E aí acho que um conceito-chave na psicologia é o conceito de preconceito e de discriminação, por extensão, que são os conceitos que nos ajudam a entender o impacto que a violência tem nas pessoas da comunidade LGBTQI+, no sentido que, né, levam a problemas graves de violação de direito e de sofrimento mental. E aí agora eu vou, né, falar, que eu acho que é um pouco o foco da minha fala hoje, que nós estamos, me parece, num terceiro momento, que é o momento da implementação de estratégias específicas para diferentes interseccionalidades, né, diferentes aspectos da diversidade humana. Aqui no foco nosso, sexualidade e gênero. O que é isso? Até pouco tempo atrás, na psicologia brasileira, se entendia que falar de sexualidade e gênero era falar a partir da psicologia social crítica, ou a partir dos direitos humanos, ou a partir da teoria. Então, né, a gente estaria discutindo aqui muito mais os conceitos básicos do que é sexualidade, o que é gênero, enfim, LGBTQ. A gente pode até falar sobre isso depois, né, uma roda de conversa. Mas aí isso foi avançando agora para um outro momento em que a gente tem que insistir, e aí eu acho que é fundamental que o Conselho seja um dos espaços que se faça isso, insistir na
implementação de agendas que olhem para a diversidade sexual e de gênero de uma maneira positiva a partir das especialidades da psicologia. Seja na relação com assistência social, por exemplo, seja na clínica, seja na avaliação psicológica, seja na escola, seja no hospital, seja no trânsito, seja, enfim. E aí é uma convocação para que cada pessoa faça esse trabalho, cada psicólogo, cada psicóloga, e não mais, né, que exista um especialista, uma pessoa que seja simplesmente o porta-voz desse tema a partir do seu olhar, e acho que isso tem que existir, evidentemente, é uma área de trabalho, de atuação e de lutas, enfim, que se deve trabalhar na psicologia enquanto área específica, mas agora já é no momento em que todos os profissionais, ou seja, a categoria deve refletir a respeito dessas temáticas. Então, bom, eu sou uma pessoa que trabalha na clínica. Mesmo que eu não seja especializado na temática de sexualidade de gênero, eventualmente as pessoas que eu vou receber pode se apresentar uma problemática nessa direção. Ou um paciente que se identifique quanto trans, travesti, LGBT, não binário, enfim, gay, lésbico, bissexual, ou alguém que tem alguma questão relativa à manifestação de preconceito, de violência, de machismo estrutural, masculinidades tóxicas, que sejam. Então, essas questões elas precisam estar presentes na pessoa que está trabalhando na clínica. Na avaliação psicológica, né? Eu vou escolher um instrumento que vai trabalhar com uma questão de família, por exemplo. Mas o meu público-alvo envolve pessoas da comunidade LGBT. Então, será que os instrumentos que eu estou escolhendo eles têm uma sensibilidade para dar conta das diversidades que estão ali presentes, ou eles vão reproduzir exclusões e aí manter essas pessoas distantes, por exemplo, no contexto de adoção, parentalidade, não sei, né? Como é que vai ser? Também nas questões com a justiça, como é que vai se dar a relação das pessoas com os sistemas de garantia e proteção, né, no caso de vítimas de violência, ou no caso mesmo de pessoas que vão requerer adoção, ou, enfim. Eu me lembrei agora de uma dissertação de mestrado que eu orientei, do Gabriel, que trabalhou com as sentenças, os acórdãos, na verdade, já era na segunda instância dos desembargadores aqui do Rio Grande do Sul em casos de violência em que a vítima era uma pessoa LG ou B, né, lésbica, gay, bissexual, e a gente percebe ali como existe toda uma hierarquização sutil em relação às pessoas quando elas são, né, claro, vem diminuindo ao longo do tempo, mas a gente percebe como isso ainda é presente, né, a ideia de que se culpa a vítima, né? Então, o sujeito é um homem gay que sofreu uma situação grave de violência e daqui a pouco a interpretação tende a achar que ele buscou essa vitimização por alguma característica própria sua, enfim. Então, questões da justiça que a psicologia deve intervir, ajudar, né, a compreender esses fenômenos do ponto de vista do melhor interesse das vítimas, sendo que elas têm questões de hierarquização bastante negativa na sociedade ainda hoje. Na escola, evidentemente, no trabalho, me parece que são as fronteiras de atuação nas temáticas LGBT que são as mais fundamentais, me parece, no contexto atual, quando a gente olha para os dados da evasão escolar de pessoas da comunidade e também da dificuldade de empregabilidade de alguns segmentos, especialmente das pessoas que se identificam enquanto trans ou travestis, e aí, claro, se somam outras características, por exemplo, pessoas negras, e aí com questões do ponto de vista socioeconômico, de status socioeconômico mais baixo, isso ainda é mais difícil. Então, de que maneira que a psicologia que trabalha no campo das organizações do trabalho e no campo das escolas está ajudando essas pessoas a, primeiro, permanecer na escola livre de discriminação e bullying, segundo, ajudando que os jovens cresçam para construir uma sociedade livre de discriminação e preconceito, portanto, sejam pessoas que encarem a diversidade de uma maneira positiva, e nos trabalhos, nas empresas, ajudando a inclusão das pessoas LGBT, e ao mesmo tempo a permanência delas, criando um clima de acolhimento à diversidade. Então, como é que está nesse campo? Então, vejam, é um desafio, eu não tenho resposta para isso. Eu não trabalho em todas essas áreas, né? Mas as especialidades, né, da psicologia precisam agora se debruçar sobre de que maneira as teorias e as técnicas e as práticas precisam ser reformuladas para dar conta dessas temáticas, né? Para além da gente simplesmente falar a partir, né? Bom, a discriminação existe, eu posso aqui reforçar para vocês na sequência dados de maneira que a violência faz mal, muito mal para as pessoas, eu posso aqui depois reforçar isso para vocês. Agora a gente precisa ver o que a gente faz em relação a isso, o que a gente faz com essas questões que estão dadas, como é que a gente reduz o preconceito na sociedade, reduz a violência, acolhe essas pessoas e cria oportunidades para que elas possam viver uma vida digna. E aí acho que a psicologia é parceira. O Conselho tem uma série de resoluções nesse sentido, a 001 de 99, a 001 de 2018, proíbem terapias de conversão sexual e também colocam regras do ponto de vista do olhar
a psicologia tem que ter, que é um olhar afirmativo, e, ao mesmo tempo, uma série de notas técnicas e guias de boas práticas que o Conselho tem apresentado, direcionando a atuação profissional. Agora, cabe, né, a todos nós da categoria, e vocês, conselheiros, né, estão agora ocupando esse lugar, a pensar nas estratégias de implementação dessas agendas. Depois a gente pode conversar um pouco mais. Fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Ângelo. É extremamente interessante como tu consegue fazer um olhar super contextualizado e do compromisso da psicologia em todas as políticas públicas, né, em todas as áreas de atuação, e não um recorte de que há um elemento específico, uma política de atendimento específico, e que pudesse dar conta disso tudo de apenas um recorte, mas do compromisso enquanto categoria, de um olhar em todos os campos de atuação, né? Não é somente na pesquisa, ou de uma forma mais teórica, mas em cada qual área da psicologia, em cada qual área de atuação é possível formas de atuação, é possível transformar a psicologia atendendo, né, os direitos e olhando as pessoas LGBTIQ+, de uma forma ampla e acolhedora, né? Muito obrigada. Acho que no segundo momento a gente vai poder aprofundar um pouco mais, né, trazer perguntas mais diretas para ti, agradecer então a tua fala. E agora abrir o espaço para Littles, que é assistente social, ativista, para contribuir aqui com a nossa roda de conversa. Bem-vinda novamente, Littles. Obrigada, Cláudia. Bom te ver, bom ver a galera que está toda aí, né? Já é meu segundo evento junto com o terceiro evento, né? Com o Conselho Regional de Psicologia. Acho super importante, né, ter esse debate aberto. Bom, primeiro eu acho que é bom a gente contextualizar de onde vem o movimento LGBT, né? O movimento LGBT ele vai surgir lá na época da ditadura. Por que é bacana da gente trazer isso? Porque isso mostra que a gente sempre teve abaixo de fogo, que o movimento ele nunca surgiu numa perspectiva mais apaziguada, vamos usar esse termo assim, né? Então a gente vem de um momento de muito conflito, onde que LGBTs estavam apanhando, sendo presos, mortos, sem motivo algum, sem motivo plausível algum, né? Na verdade, como sempre a mesma justificativa pela família, pelo o Estado, enfim, religião. E daí de lá inicia a construção desses movimentos sociais que começam a se fortalecer na década de 90 enquanto ONGs, né? E quando a gente vai pegar sobre essa perspectiva das ONGs, aí a gente tem a oportunidade de dar mais voz para as pessoas que eram LGBTs. Então a ADELA vem surgir em 1993 aqui em Florianópolis, né? As pessoas se reuniam, travestis e transexuais se reuniam no coreto da Praça 15 para fazer um trabalho que o município não fazia, que era de simplesmente pegar preservativo e levar no ponto para proteger as outras meninas que estavam lá, né, se prostituindo, que não tinham condições de comprar um preservativo e que estavam no boom do HIV/AIDS, né? Adoecendo e vindo a falecer muito rapidamente. Então, a gente teve um problema, né? Agora, fazendo um recorte bem da instituição em Florianópolis, da atuação, a gente tem um problema que a polícia militar, ela agride a presidente da instituição na época, ela vem a falecer, que era a Clô, e por isso a instituição ela fica parada por um tempo, sem uma estrutura física, sem nada, e a gente começa a se reorganizar em 2000, né? Eu entro na instituição em 2010 e é onde a gente começa a fazer o atendimento à população LGBT. A gente sai do foco de somente travestis transexuais, porque esse era o grande foco da ADE. A gente começa a atender os LGBs. Depois, em 2014, a gente traz para o cenário as mulheres vítimas de violência. Então, a gente começa a trabalhar com mulheres cis, muitas das vezes que sofrem violência dentro dos relacionamentos, né? E daí a gente chega nesse momento mais crítico que a gente está agora, né? Que é um momento de pandemia. Ano passado, a instituição teve que entregar o espaço físico ao qual ocupava, e a gente sabe que o que fez a nossa saída de lá não foi uma dívida,
foi simplesmente uma pressão política, porque não queriam que eu utilizasse da própria instituição para angariar votos, seja para mim ou para outras pessoas. E isso veio chegar para nós, né, de uma maneira bem tensa, porque a gente foi ouvir essas frases de pessoas que estavam dentro do sistema, do lado do município. Enfim, né? Mas assim, momento pandêmico, como que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive num momento pandêmico, de pandemia, em que a população LGBT está vivendo com seus agressores. A grande maioria dos agressores da população LGBT são os próprios pais, familiares próximos. A gente hoje não tem como dar uma assistência mais direta, até porque a grande maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas querem sair do espaço familiar e a gente não tem para onde levá-los, né? A gente não tem uma casa de acolhimento, a gente não tem um lugar seguro, a gente não tem como organizar a população LGBT, né? E daí eu falo assim, da mesma forma que a gente não tem como fazer essa organização neste momento, porque parece que sempre quando entra as questões do movimento LGBT é tudo voltado mesmo para o movimento social, porque as ações, por mais que elas sejam propositivas, algumas das vezes, pouquíssimas vezes, por parte do município do estado, elas sempre vêm através de muita força e muita luta e pressão do movimento social para que essas leis, resoluções, enfim, aconteçam, né? E de forma que a gente sabe que a execução delas ainda não favorece a população LGBT. Então, a gente começa a pensar assim, ó, se está sendo difícil para a população em geral viver no confinamento, agora vocês imaginem travestis e transexuais, eu sou travesti. Agora vocês imaginem travestis e transexuais que sempre vivemos no isolamento. Ou seja, a população de travestis e transexuais já está acostumada a viver isolada dentro de casa. Já está acostumada a ser vista somente em alguns pontos no meio desse convívio social. A gente não ocupa determinados espaços também porque a falta de política pública e a falta também de interesse dos profissionais, né? Não adianta também a gente ter uma boa resolução, a gente ter boas leis, se não há uma boa execução. E essa execução a gente percebe que ela acontece porque a grande maioria dos profissionais não tem interesse em trabalhar. Não tem interesse nem de saber o que se passa, né? Muitos dos profissionais que a gente vê, principalmente que muito acontecia, né, enquanto a instituição tinha um espaço físico, né? Os profissionais simplesmente nos encaminhavam diretamente. Muitas das vezes chegavam lá pessoas com pedacinhos de papel escrito daqueles papel pardo de pão, com o endereço da instituição, dizendo assim, olha, vai lá que tu vai ser acolhida, porque lá é onde acolhem LGBT. Então, o que eu penso, né, que se precisa fazer nesse momento? Precisa se ampliar o debate de uma maneira que ela não seja somente para as pessoas que tenham interesse de contribuir com a causa. Porque dificilmente uma pessoa que é contra a comunidade LGBT vai estar aqui na live agora. Não é verdade? Então, uma pessoa que tem as suas crenças, religiões, e elas são excludentes, são preconceituosas, não vão estar aqui assistindo a live. Então, muitas das vezes volta aquele discurso que eu sempre falo, que a gente acaba sempre falando para nós mesmos. Né? São poucas pessoas que têm interesse, que querem transformar, mas a gente não tem os braços que a gente precisa, mesmo a gente pensando. Se a gente vai pensar no Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, eu não tenho ideia de quantos profissionais da psicologia são, mas mais ou menos eu conheço os que são ativos e os que têm interesse em contribuir com a causa LGBT, que são pouquíssimos. São os pouquíssimos que estão na frente, né? E isso dificulta muito a gente conseguir fazer um trabalho que conseguisse, por exemplo, trazer um olhar para a menina que é travesti, que está lá na esquina essa hora, muitas das vezes pode ser que esteja sem máscara, e que a gente não sabe com quem que ela está saindo, se não é um companheiro nosso, se não é um filho, enfim. Porque a gente também não pode esquecer que as pessoas que sustentam esse ciclo da prostituição são pessoas cis heterossexuais que têm grana para pagar o programa, que têm grana para pagar o motel, mas elas permanecem lá.
né? E é uma coisa assim que às vezes eu sempre faço esse exercício enquanto instituição, porque a gente trabalhava ali na Trajano, né? Para ir até onde as meninas estão, a gente caminhava 4 quadras. E a gente tinha um diálogo com elas, né? A gente conseguia fazer essa ponte. Hoje a gente não tem como. Mas assim, ó, quando a gente pensa numa sociedade que é extremamente excludente, que olham para nós nos condenando, dizendo que a gente vai para o inferno, que nosso comportamento é errado, que não nos aceitam nos determinados espaços públicos, como que a gente faz com que essa população acesse o serviço por livre e espontânea vontade, sabendo que ela vai sofrer toda essa violência na trajetória? Na trajetória mínima, a trajetória de se arrumar dentro de casa, que muitas das vezes tem a pressão dos pais dizendo assim, tu não vai sair com essa roupa, não criei filho para usar batom. E daí a pessoa ainda vai ter que entrar num ônibus, vai sofrer violência dentro de um ônibus, vai chegar no determinado espaço, as pessoas vão estar olhando de forma preconceituosa. Ainda pode acontecer de, por exemplo, se é uma unidade de saúde, no momento que você vai falar sobre a questão do atendimento, as pessoas vão lá e tratam pelo nome de registro, não reconhecem a identidade. Então, assim, eu acredito que as pessoas não costumam sair, né, se arrumar, enfim, para serem violentadas num espaço, né? Então, se você não se sente bem para estar ocupando determinado espaço, você não vai simplesmente frequentar. Então, como que a gente vai fazer esse exercício, sabendo também que dentro da questão da psicologia, e eu não vou tirar o meu corpo fora não enquanto as assistentes sociais, porque a gente tem muitas assistentes sociais também que são preconceituosas, que a gente ainda tem um embate na discussão das questões LGBT, mas que ambas estão atuando nos CRAS, por exemplo, que poderia ser uma porta de entrada para a população LGBT, para um bom acolhimento, para um bom tratamento, né? E daí a gente vê aqueles discursos que são bem pontuais, né? Ah, mas tu não precisava ir pedir emprego com essa roupa. No currículo você coloca, mas quando você for trabalhar você se veste de tal maneira. Eu acho que a questão hoje já não é mais tentar criar subterfúgios, porque parece uma culpabilização sempre da pessoa que precisa do emprego, de uma pessoa que precisa acessar o serviço, né? Essa questão de você tem que ser sempre uma performer, né? Você acaba chegando num médico para que ele te respeite, te entenda enquanto uma mulher a qual você quer ser respeitada, isso falando sobre a população trans. Se você não entra em toda a performance, se você não faz todo aquele estereótipo, né, de garota da cerveja, muitas das vezes o próprio médico que está te atendendo te deslegitima, o psicólogo te deslegitima. Mas olha o comportamento que tu não senta de perna cruzada. Então você não, talvez você não seja uma mulher de verdade. Talvez você não seja uma transexual. Talvez você esteja confusa, né? E esse tipo de comportamento que vem dos profissionais fazem ainda muito mais a exclusão do que, porque, cara, eu não vou fazer terapia com uma pessoa que não me entende, entende? É a mesma coisa você pegar duas pessoas que falam idiomas totalmente distintos e colocar um na frente do outro. Eu sei o que eu sofro, o que eu tenho, o que eu passo e tal, né? Eu preciso de uma pessoa que me ajude a desenrolar o nó e não simplesmente complicar ainda mais ou então é, legitimar as violências que muitas das vezes se sofrem em casa por conta do comportamento, né? Então eu trago um pouco essa questão mais ampla, porque assim, o que me preocupa hoje, e daí falando sobre um atendimento mais pontual, vamos falar sobre o nosso município. Existe uma pesquisa de mestrado ou de doutorado da Gabriela Dias, em que ela entrevistou a rede de psicologia do município e todos eles disseram que não havia não havia pacientes LGBTs que procuravam. Isso em 2013 ou 2014. Então, se lá não se tem esse reconhecimento de que a pessoa que está na sua frente sendo atendida pelo município é um LGBT, eu acho que as coisas não mudaram muito agora. Pelo contrário. Eu acho que falta também esse olhar do que seria um LGBT, né? Como que a gente constrói essa discussão? A gente vai encaixotar para que o restante dos profissionais entendam o que é um LGBT? Não, se a pessoa chegar aí, de saia e tal, mas você perceber que ela pode ser masculina ou que não tem um nome masculino, você já sabe que é travesti, então vai ter que tratar de tal maneira. Eu acho que não é bem isso, né? A gente precisa de uma sensibilidade do profissional, de que ele compreenda. E para que ele compreenda, ele tem que ter um interesse, sim, em estudar sobre o que a gente está falando.
né? Não adianta simplesmente achar que foram somente os 5 anos dentro de uma faculdade, ou até mais, né, quando as pessoas fazem mestrado, doutorado, enfim, que são suficientes para você debater sobre qualquer tipo de assunto. E o maior erro que eu vejo que os profissionais cometem hoje é a falta do entendimento do que é enfim, que é a questão do território onde LGBTs convivem, né? A gente tem que pensar que existe uma pirâmide de privilégios e eu vou tirar essa pirâmide e eu vou fazer ela exclusivamente LGBT, que eu costumo carregar muito a pirâmide de privilégio na minha fala, mas a gente pensar o seguinte, ó, gays brancos sempre estiveram com classe média alta, sempre estiveram em evidência em todos os espaços, sempre foram muito bem aceitos. Muitas das vezes a única coisa que tiveram que performatizar era uma cis-heteronormatividade compulsória, que é essa, né, para estarem convivendo nos espaços. Mas quando a gente vai falar sobre travestis transexuais, a gente está falando sobre uma parte bem grande da população, que não somos poucas. O último levantamento que a gente tinha feito enquanto instituição, a gente tinha 70 em Florianópolis que frequentavam a ADE, 76, 73 por aí, que estavam frequentando a instituição. Fora as que a gente sabe que estão na rua, fora, enfim, né? Então a gente tem um número bem grande da população trans, né? E a população trans que sempre teve mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, de estar dentro de uma sala de aula, que nem todas tiveram o privilégio, como eu, de entrar numa universidade, e que mesmo assim o próprio exercício da universidade sempre foi me forçar a sair dela, né? E não querendo que eu me formasse, enfim. Qual é a questão que a gente pensa, assim, né? Quando eu falo sobre a questão do próprio acolhimento da população LGBT e o que pode ser feito. Eu acho que o momento mesmo é a gente pensar em estratégias que sejam mais pontuais. Como que a gente consegue arregaçar a manga nesse momento e a gente fazer o diferente? Colocar as coisas em prática, né? Porque essas discussões que, inclusive, eu estou trazendo agora, eu já falo sobre isso em 2010, entende? Eu estou no movimento social desde 2004. Se vocês forem assistir um vídeo da Marsha Simpson, que ela é uma grandiosa ativista que a gente tem como exemplo na década de 70, o discurso dela é exatamente o que eu falo praticamente em todas as reuniões. Ou seja, se em 70 até agora a gente não houve uma mudança, cara, não dá mais para ficar nessa questão da conversa, da apaziguada, vamos caminhando aos poucos. 70 para cá morreu muita gente. Eu enterrei muitas amigas. Esse ano eu já enterrei 4 só em Florianópolis. Então a gente está falando de uma população que está sofrendo violência e que agora eu não tenho praticamente forças, porque é isso também que eu sempre trago, né? Travestis cuidam de travestis. Quando a gente vai pensar na questão de ninguém solta a mão de ninguém, a gente sempre pensa numa linha vertical, melhor, horizontal. A gente não pensa na verticalidade. A gente nunca pensa em dar a mão para a pessoa que está abaixo da gente. A gente só consegue pensar que a gente vai dar a mão que é para nossa irmã, para nossa mãe, para nossa vizinha, que é nossa amiga, a nossa amiga da faculdade. Vamos se apoiar. Mas quem é a rede que apoia as pessoas que estão mais abaixo de nós? Como é que se faz esse exercício, por exemplo, dos profissionais da assistência social e da psicologia de chegar, pensando na pirâmide de privilégio, de pensar na travesti preta, periférica, que mora no morro, que é deficiente física e que não tem acesso a uma internet, por exemplo, como a gente tem agora? Como? Qual é o exercício que nós, enquanto profissionais, estamos fazendo para conseguir atingir essa população? Porque, na verdade, a gente trabalha de acordo a onde os nossos pés pisam. Se a gente tem internet, beleza, podemos trabalhar pela internet. Mas e quem não tem? Quem não tem acesso a esse trabalho que a gente está fazendo agora? A gente consegue, por exemplo, anunciar em algum lugar, em alguma televisão, sei lá, enfim, os trabalhos, os serviços do município para que a população saiba que existe? Tem gente que chega lá na instituição, por exemplo, e não sabe o que é um CRAS. Que não sabe nem o que procurar. E ainda tem medo de buscar o CRAS. Tem medo do serviço. Tem medo de ser fichado. Tem gente que acha que, muitas das vezes, mesmo eu tendo o trabalho voluntário de pessoas do direito, tinha pessoas que chegavam lá na instituição que achavam que o advogado ia fichar elas. Não, mas eu não quero ser fichada na polícia.
A gente não vai ser fichada na polícia, tu vai ter um aconselhamento jurídico, entende? E daí a gente vai pensar sobre uma grande gama da população que sempre foi excluída, que sempre sofreu violências e que vive com medo, inclusive, de sair à rua, né? Que daí não vai frequentar uma faculdade para ficar apanhando. Cara, assim, ó, vou falar por mim, minhas experiências. A pior coisa que tem é tu entrar dentro do banheiro da UFSC e tu vê assim, morte aos travecos. E tu vê aquilo escrito para ti. Só faltou botar meu nome. Mas você vê isso escrito no banheiro do serviço social. Então, se a gente pensar que daí, quando estoura o boom da perseguição das feministas radicais sobre as travestis transexuais, que nós éramos na época 8, 5 foram severamente perseguidas, e daí você vê que a universidade ficou do lado das agressoras e não da gente, cara, não rola, né? Então, a gente tem que pensar, sim, em como que se cria estratégias para fazer um bom acolhimento da população LGBT, porém, em contrapartida, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer essa estratégia que ela não seja excludente, que não seja sempre os mesmos beneficiados. E quando eu falo sempre os mesmos beneficiados, eu vou trazer uma reflexão que muitas pessoas discordam quando eu trago, mas eu penso assim, falando agora, puxando a farinha para o meu saco, enquanto travesti transexual, enquanto população de travestis transexuais. Eu acho que a pessoa que passa fome, a pessoa que não tem onde morar, a pessoa que muitas das vezes está retida dentro de uma casa de uma cafetina, sendo explorada sexualmente, necessita de muito mais a fazer, de direitos, de apoio, de suporte, do que simplesmente uma pessoa que quer casar. Aonde que eu quero entrar com isso? Porque o movimento LGBT lá em 2010, quando ele vai se preocupar nas questões do que deveria se trazer para a pauta LGBT, as primeiras preocupações foram: temos que casar, temos que adotar. Cara, depois que chegou concluído que foram as duas grandes conquistas que o movimento traz para si próprio, ali, ó, travestis transexuais continuam na rua tendo que se prostituir, não se ouve falar em nenhuma questão do movimento social, em como apoiar a população em geral. As pessoas que estão em situação de rua, o movimento social ignora, e é uma coisa que sempre me deixa muito louca, porque a gente sabe que a grande maioria da população LGBT é expulsa de casa muito cedo. E daí a gente tem que pensar sempre estratégia, né? Para onde vai, o que a gente faz. Enfim, né? Como que a gente consegue pensar isso? E daí, assim, e é realmente sair da zona de conforto. Porque a gente tem muitas coisas dentro de nós que muitas das vezes nos impedem de ter uma atitude que ela seja mais humanitária. E eu falo mais humanitária porque as pessoas sempre se preocupam na questão mais sexual da coisa. Né? E isso é uma coisa que me deixa louca. Porque eu fico vendo assim, ó, as meninas estão morrendo, estão passando fome, estão passando trabalho, não tem como se virar na questão do Covid, que elas estão se virando lá como pode. Eu aqui, enquanto pessoa física, né, e instituição, eu estou conseguindo dar suporte para 10 meninas. Muitas das meninas nem máscara tinham para sair na rua. Enfim, e ainda tinham que se virar, né, porque elas ainda tinham que pagar as pessoas que exploram elas sexualmente. Ainda tinham que, enfim, né, que é uma tristeza, e ainda sofrendo violências e não tendo esse amparo, né? Tanto do município quanto do Estado. E eu falo amparo porque realmente a gente não teve, né? Eu, por exemplo, em 10 anos que eu estava de ADE, eu não tive o auxílio que eu esperava que o município, que o Estado poderia fazer para que a instituição estivesse em pé hoje ainda. E é uma coisa que é muito discurso assim, ó. Ah, não. Olha, vocês pensem assim, ó. Quando eu fiquei sabendo, através de uma pessoa da administração, que um dos motivos da ADE não era a questão da dívida que a gente tinha com o condomínio, que eram outras questões, eu fico pensando assim, a pessoa foi lá e implodiu um serviço que a gente estava atendendo em torno de 70 pessoas que sofriam violências LGBT, mais violências em casa dos seus companheiros, dentro de uma instituição, com um serviço que eu conseguia manter por R$ 1.500, simplesmente por questão política, por ego, enfim. Então, é assim, esse serviço da ADE, na verdade, ele deveria ser implementado em todos os municípios.
Isso deveria existir. Todos deveriam fazer esse acolhimento. E não adianta a gente querer pensar sobre criar uma estratégia. Ah, não, mas a gente pode atender numa salinha do CRAS. Gente, mas como que a gente vai pensar nesse transporte? Entende? Como que a gente conversa uma população que sofre violência a conversar muitas das vezes com uma madame, e desculpa ser pejorativa, mas com uma madame que, sei lá, que passou a vida inteira vivendo muito bem, entende? Que olhar que ela vai ter se ela não estuda a territorialização, maravilhosamente, que a Sandra me colocou aqui no chat, a territorialização dessa pessoa, o andar dela, por onde ela vai, o que ela sofre, qual é o caminho, qual é o trajeto. Então, se a gente não pensa nessa estrutura, a gente nunca vai ter a população LGBT se dirigindo a nenhum serviço, seja lá o mais bonito, o mais fofo que ele seja. Né? Então, desculpa eu ter me alongado, eu acho que eu me alonguei um pouquinho. Mas eu prefiro também abrir, né, as perguntas, quem não concordar com a minha fala, que a gente possa conversar também, debater e pensar nisso, né? Porque no momento, assim, sem um espaço físico, que é o que está acontecendo hoje com a instituição, a gente não tem um espaço físico para fazer o acolhimento, tem uma grande gama da população LGBT que a gente atendia, que eu não sei o que está acontecendo, porque era uma população de baixa renda, que não tinha celular, que vivia no morro, que se direcionava até a instituição para ter o acolhimento, muitas das vezes passavam as tardes conosco. A gente tinha uma gama de pessoas também que eram da população de rua, que estavam indo até a instituição e passavam a tarde conosco, porque pelo menos eles se sentiam mais seguro naquele momento. Mas é isso, né? É a gente pensar em criar uma estratégia que ela seja de fato efetiva, né? Que não adianta a gente vir aqui, daí ano que vem me convidam de novo para vir, não que eu não gostaria de vir, não é isso, mas me convidam de novo para vir, e daí eu venho e trago a mesma fala, que a gente não fez ações, né, que não foi algo que a gente conseguiu desenvolver, né? Eu acho que, na verdade, o que empaca muito a questão do próprio movimento social é que quem faz sempre é um movimento social, né? E a gente não tem grana. Eu acho que essa é a chave, né? Porque se a gente tivesse dinheiro para fazer, a gente tinha diversos serviços rolando. E a gente teria como pensar isso de uma maneira positiva para todos. Porque também não adianta a gente querer segregar, né? Dizer quem merece um bom atendimento e quem não merece. Quem pode ter uma casa de acolhimento e quem pode estar dormindo na rua no momento, né? Quem pode estar sofrendo violência e quem não pode. Eu acho que a gente tem que pensar na humanidade como um todo e não querer segregar por questão ideológica, sexual, enfim. Acho que era isso. Obrigado e desculpa me estender. Liros, muito obrigada pela tua fala, assim, muito provocante, desafiadora, né? Nos convida a refletir agora o debate. O Ângelo traz essa questão da transversalidade e nas políticas públicas, a demanda dos atendimentos, né, da postura, da atuação dos profissionais da psicologia. Tu traz esse desafio de o quão é difícil para esse público LGBTQI+, ser atendido, né, e acessar mesmo o serviço pelas dificuldades que estão impostas, a necessidade de ter locais de referência, como a DEL, ou centro de referência em todos os municípios, que por mais que a luta ampla seja de políticas públicas acessíveis para todos, ainda hoje é um desafio, né? Com certeza. Profissionais possam acolher em todas as unidades de saúde, em todos os hospitais, em todos os CRAS e CREAs, enfim, em todas as políticas públicas. É uma meta, mas atualmente ainda a gente encontra esse desafio. A Sandra trouxe aqui no chat, nesse sentido, né? A partir da fala da Liros, como chegar naqueles que não querem dialogar? Aqueles que não participam desse espaço, porque uma das tuas falas ali inicialmente, Liros, foi disso, né, de a gente falar para nós mesmos e de a gente dialogar com quem tem interesse na pauta, né, e quem tem interesse na discussão, que é o que o movimento social tem feito, acaba dialogando, se unindo com quem tem os mesmos interesses, mas esse desafio de chegar lá naquele profissional, Ângelo, da psicologia, que tem o preconceito ou que não tem interesse em lidar, né, e aí recebe, por exemplo, na sua unidade, no seu serviço público, uma pessoa
LGBTIQ+, e não consegue nem reconhecer que ela é, né? O dado que a Littles trouxe gravíssimo, que não, as pessoas não acessaram. Elas não acessaram, elas não foram reconhecidas, foram tratadas como invisíveis, né? Uhum. Sim, ou quando uma pessoa assim que demanda, eu não sei lidar com isso, eu já encaminho, não, vai lá na DE, ou vai, tem que lidam com isso, eu não sei lidar, não sei atender, também não quero, né? Então, vamos trazer aqui para essa discussão, queria que o Ângelo trouxesse um pouco aprofundasse um pouco esse desafio para a psicologia, né? Como que a gente alcança, e a Littles também poder falar de uma proposta, né? Já que qual é o desafio aqui para os profissionais da psicologia para o próximo ano a gente não está repetindo as mesmas falas, né? Que propostas, enquanto categoria, assim, tu como militante vê que a psicologia poderia contribuir? Vou passar para o Ângelo, enquanto a Littles vai refletindo, pode ser? E aí, se alguém mais tem alguma contribuição no chat, lembrando que a gente tem mais aí 14 minutos de roda de conversa. Ativar o microfone, agora sim. Acho que foram várias questões, né, são colocadas e que nos fazem pensar. Assim, eu tenho, por acaso, uma das coisas que eu tenho pesquisado bastante lá no meu grupo de pesquisa é esse acesso das pessoas LGBT aos serviços de saúde e outros serviços. E a gente tem visto o seguinte: primeiro que eu também já trabalhei na gestão em saúde, né? E eu ouvia lá naquele momento que as pessoas falavam, mas não tem, onde é que estão as pessoas LGBT? Elas não chegam nos serviços, onde é que elas estão, enfim. E a gente sabe que elas, primeiro, se elas vão no serviço, muitas vezes o que elas fazem? Elas buscam uma passabilidade para não serem percebidas enquanto LGBT, porque elas têm receio da discriminação, as que conseguem, porque muitas não conseguem, as que não conseguem, daí sim vão ser discriminadas, ou por já terem sido discriminadas em outros espaços, elas evitam acessar, então de fato as pessoas nem vão perceber, nem vão encontrar essas pessoas nos serviços, porque elas não estão acessando com medo da discriminação que elas já sofreram. Ou elas estão fazendo de conta que são hétero ou cis-sexuais para evitar a discriminação. E aí eu tenho pesquisado isso para mostrar, assim, de fato essa relação, que as pessoas que dizem que já foram discriminadas na saúde ou na escola, enfim, no caso foi a saúde, mas poderia ser em outros espaços, elas evitam no futuro acessar essas políticas, esses espaços, porque elas antecipam a discriminação. Então, um polo que é o fundamental de se trabalhar é o polo do acolhimento livre de discriminação, porque senão as pessoas não vão acessar. E se elas acessarem, elas vão ser discriminadas e vai ser a única vez, elas nunca mais vão procurar. Então a gente precisa insistir nas formações nas universidades. Eu acho que os currículos têm incorporado cada vez mais essas discussões, mas também o conselho, no sentido das diretrizes para a prática profissional, insistir numa atenção livre de discriminação nessa pauta, né? E aí como é que isso funciona? Acho que um dos primeiros polos é que a psicologia tem que deixar de querer buscar esse olhar diagnóstico, esse olhar raio-x que quer quase que inferir a sexualidade da pessoa, o gênero, a partir de, sei lá, de um olhar diagnóstico mesmo, e não a partir de um olhar de conversa. Tem duas abordagens possíveis. Ou, que são muito comuns e equivocadas, na minha opinião. Ou o profissional vai tentar fazer um tipo de avaliação explícita ou implícita para tentar avaliar a sexualidade ou o gênero, ou o profissional vai trabalhar com a proposta de que a pessoa é hétero ou cis, uma maneira de heterossexualidade, cissexualidade compulsória. Então, ela parte do pressuposto que todas as pessoas que ela vai trabalhar são heterossexuais ou cissexuais, e aí comete o maior tipo de barbaridades, né? Primeiro, achar que uma mulher lésbica que chega para uma consulta, por exemplo, sempre tem relações com homens, ou sempre tem relações penetrativas, e que isso pode ser altamente complicado, né, para uma pessoa que se identifica como lésbica ou bissexual, ou ignorar a existência do nome social por causa de uma pessoa trans. E a abordagem correta, na minha opinião, é uma humildade e que pergunta para a pessoa como ela quer ser chamada, como ela se identifica, quais são os parceiros afetivos sexuais, qual é a identidade de gênero dela atual, enfim, perguntar isso e não tentar inferir pela via diagnóstica ou pela via compulsória. E isso ajuda bastante no sentido da humanização, do acolhimento. Claro, a gente está falando aqui de pessoas que estão dispostas a acolher a população LGBT. Eu acho que a Littles falou muito bem. Infelizmente, a gente ainda tem um conjunto de pessoas que são contrárias a essa pauta, inclusive de uma maneira organizada no Conselho de Psicologia, houve uma chapa até com essa bandeira. E aí, essas pessoas elas precisam ser confrontadas agora com a lei, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que
é o crime que a homotransfobia ela é equiparada ao racismo. Então, a discriminação e a injúria homotransfóbica elas estão equiparáveis à discriminação racial e à injúria racial. Então, né, né, essa é uma situação legal já. Ela não é mais uma situação de gosto ou desgosto. Né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Aí, a partir disso, a gente tem que discutir, bom, como é que a gente faz uma atenção pautada no acolhimento e na humanização, né? Assim como eu estou falando aqui, claro, nosso foco é a população LGBT, mas as questões raciais, né? Acho que a Liros comentou bem a interseccionalidade, as questões de classe, as questões de território, as questões de raça e etnia, né? Até as questões indígenas, são outros aspectos que a psicologia também precisa trabalhar no sentido de ser sensível, né? Só para complementar, eu acho que a psicologia tem dificuldade nessa temática, porque a psicologia partiu do pressuposto do ser humano padrão. Então, a gente vai ler, sei lá, Freud, vai ler, né, o TCC, sei lá, Bandura, qualquer coisa assim. Geralmente, esses grandes autores que estruturaram a psicologia, eles trabalham com um sujeito padrão. Ele não é um sujeito que pode ser mulher ou homem, rico ou pobre, trans ou cis, homo ou hétero. E aí, a gente tem essa dificuldade de quebrar, né, esses modelos e trabalhar. Mas como é que a gente encaixa, né, as pessoas da sociedade, como a gente entende hoje, nessas teorias que a gente utiliza tanto? Será que dá para encaixar? Se não der para encaixar, como é que a gente então reforma essas teorias para dar conta do mundo como ele se apresenta hoje, né? Que é o que tem que ser feito. E, infelizmente, o que a gente percebe muitas vezes é o caminho oposto. São profissionais tentando encaixar as pessoas em modelos teóricos que são datados de um momento histórico que a sociedade não tinha um olhar em prol da diversidade. Inclusive, um momento histórico que a sociedade tinha um olhar contrário à diversidade. Então, é uma tendência que, infelizmente, a nossa área tem e que tem que ser vigiada, né? A gente tem que estar atentos e atentas a isso. Muito obrigada, Ângelo. Isso aí. Littles. A gente vai caminhando também aí para as considerações. Tem mais 8 minutos. Eu vou ser breve, prometo. Então, uma das propostas que eu tenho é como que a gente pensa que... Porque assim, não adianta também a gente pensar em somente... A Sandra trouxe uma boa colocação, né? Se você trata alguém bem, essa pessoa pode levar para sua rede, correto? Mas e essas pessoas que não acessam a rede? Que não conseguem chegar até lá? Daí a gente vai pensar assim, ó, pessoas que estão vivendo sob a exploração sexual, né? Que vivem embaixo do teto de uma cafetina. Elas não procuram serviço. Né? Como que a gente pode fazer com que essas pessoas possam, inclusive, vir a pedir ajuda ou, quem sabe, né, trazer uma demanda para nós? Uma das coisas que a Adé estava fazendo era o seguinte: a gente ia até onde as meninas estavam, a gente conversava com elas, a gente pegava as demandas, ninguém precisava saber, entende? Era uma visita bem comum, assim, né? Pegava as demandas, levava para a Adé, solucionava, dava devolutiva, né? Eu acho que uma equipe que pudesse fazer uma abordagem, né, como uma abordagem de rua, e que ela não fosse explícita, porque também não precisa ir a pessoa com um uniforme lá querendo dizer que eu sou a fulana de tal. Não, né? Mas fazer essa aproximação com a população, principalmente essa população que está em situação como trabalhadoras do sexo, por exemplo, que elas não têm esse contato, tem pessoas que são semi-analfabetas e que elas não entendem que determinados espaços são permitidos, né? Eu acho que só para concluir, vale lembrar que em 2016 eu fiz uma ação enquanto instituição, né? Nós lá da DE, a gente levou um grupo de pessoas para irem ao cinema. Isso tem tudo documentado na internet para vocês verem, assim, ó. Gente, se vocês vissem a briga que foi para eu conseguir levar travestis transexuais para o cinema, tanto pelas pessoas que exploravam sexualmente, tanto pelo cinema, tanto pela população que não queria que nós estivéssemos lá para assistir um filme que, falava da gente, que era a garota dinamarquesa, né? A gente precisou entrar em contato com o Universal Pictures para eles conseguirem aprovar. Só para vocês pensarem assim na dimensão das dificuldades que é de a gente conseguir acessar um espaço público. Agora vocês imaginem o porquê que a gente iria sair do nosso conforto, que não é um conforto, para sair para conhecer um ambiente ou conhecer um serviço, se a gente nem sabe o que vai nos esperar, né? Então, esse trabalho de formiguinha, ele acontece, mas daí ele tem que ser eu ou uma outra pessoa, não falo eu especificamente enquanto pessoa, Liros, enfim,
mas tem que ser alguém que vai lá, que pegue pela mão, que leve no serviço, apresente o serviço. Aí a gente começa a transformar essa visão do restante da população, né? Enfim, isso é uma e outra, né? É como divulgar o serviço que também é para a população LGBT. Porque a ADE, quando ela fazia os cafés, os nossos cafés da tarde era feito uma vez por mês para toda a população LGBT que quisesse aparecer e o café era totalmente gratuito. A pessoa só chegava lá, não tinha que levar nada, era só chegar e comer. Como que a gente fez? No início, eu só fiz a arte do café e lancei. Gente, as meninas não iam. Travestis, transexuais, LGBTs, profissionais do sexo, não iam no café. Ah, não, porque é um café da instituição. Não, mas era para toda a população. Gente, parece mentira, mas eu tive que escrever numa nota de rodapé bem grande, explicando assim: este evento é voltado para travestis, para transexuais, para LGBTs, para profissionais do sexo e tal. E mesmo com tudo isso escrito, eu ainda tinha que chegar para as pessoas e reforçar. Porque tinham meninas que chegavam para mim e perguntavam assim: mas eu vou poder ir? Eu sou bem-vinda? E eu assim: claro que sim, o café é feito para você, é para que você esteja lá, né? Então, assim, é quebrar uma camada muito grande de defesa que a população tem e que ela sabe que se ela não tem essa camada de defesa, ela vai sofrer muito mais violência ou até, né, acaba vindo a falecer, enfim. Então, o desafio é como que a gente quebra isso, como que a gente se aproxima da população e como que a gente consegue divulgar os serviços de psicologia voltados à população, né? Dizer assim, não, estou de braços abertos, enfim. Então, eu quero agradecer a minha presença. Para mim foi um privilégio estar aqui com todos vocês. Quem precisar conversar comigo a respeito, quem quiser pensar num plano, criar alguma estratégia, pode entrar em contato, né? No meu Face é bem fácil. Eu vou até escrever aqui no meu Face. A gente pode pensar em alguma estratégia, pensar em alguma coisa que eu estou sempre aberta, por mais que a gente sempre esteja acolhendo 1000 pessoas ao mesmo tempo e fazendo um monte de coisa, né, o tempo inteiro. Eu acho que esse é o momento, né, a gente pensar, porque eu estou pensando em como voltar desse momento pós-pandemia com algo novo, e algo novo que possa estar de fato fazendo uma diferença, né? Porque eu vejo as pessoas romantizando tanto esse momento de confinamento, dizendo que é um momento espiritual. Então, que tal botar, né, esse espiritual em prática depois? Sim. Pessoal, essa foi a nossa roda de conversa online. Os profissionais da psicologia em defesa da garantia dos direitos da população LGBTQI+. O objetivo da nossa roda de conversa foi proporcionar uma amplitude de diálogo, uma proposta entre os profissionais da psicologia e os profissionais que atuam com as demandas LGBTQI+, no contexto de defesa de direitos humanos e diversidade de gênero. Acho que o nosso objetivo foi concluído com muito êxito. Esse foi um evento organizado pelo Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e ele foi desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos, que a gente tem a nossa presidente da comissão, a Caroline Meireles. Fica como registro da nossa Comissão de Direitos Humanos, então, duas propostas que foram trazidas pelos nossos palestrantes, com a participação dos profissionais aqui no chat. Nós temos muitos conselheiros, colaboradores presentes. Ficou, então, de proposta, né, uma orientação ou uma capacitação para os profissionais, ou uma recomendação aos setores, às secretarias de Estado e de município, acerca do acolhimento livre de discriminação para a educação permanente dos profissionais de políticas públicas. E a outra proposta aqui da nossa roda de conversa é também recomendar aos serviços públicos estratégias de busca ativa ao público LGBTI+, QI+, e aí com a participação voluntária da DEC, possa orientar aí nos pormenores, construir essas estratégias de busca ativa, né, Liros, que é, por exemplo, Claro. a orientação em relação à não utilização aí de uniformes, né, que horários, em que locais. Então, acho que ficam esses dois encaminhamentos para a comissão, para que a gente possa, enquanto conselho, se manifestar para os órgãos públicos, para recomendar essas estratégias, já que as pessoas não estão chegando nos serviços, pensar nessas estratégias para chegar até eles e divulgar o serviço público. De alguma forma, está tensionando os profissionais a pensarem também
na forma de atuar e no acolhimento desse público. Em paralelo, então, o Conselho também apoiar, recomendar e orientar sobre esse acolhimento livre de discriminação. Né? A gente vai precisar aprofundar um pouco mais isso, Ângelo, e conta com o teu apoio, com a tua orientação, a tua participação. Já são 8h30, né? Finalizamos a nossa roda de conversa. Muito obrigado em nome de toda a diretoria, toda a gestão do Conselho Regional de Psicologia. A página do Conselho vai, ao longo da próxima semana, dessa semana, vai estar divulgando essa roda de conversa. Quem tiver dúvidas, sugestões, questionamentos, pode encaminhar para e-mail ou mandar inbox ali nas páginas do Conselho Regional de Psicologia, que a gente vai estar encaminhando para os palestrantes ou para os interessados ou dando retorno aos profissionais. Muito obrigada a todos presentes, uma boa noite e até a próxima.